Vamos fazer uma questão aí de eletricidade aqui para vocês, tá? Teremos uma aulinha aí de eletricidade. Acompanha aí a questão. Um resistor utilizado para aquecer água é composto por um fio enrolado em um núcleo de cerâmica. Este resistor é utilizado para aquecer uma certa massa de água de 20 graus até 80 graus Celsius em 2 minutos. Deseja-se aquecer a mesma quantidade de água de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius em 1 minuto, sem alterar a fonte de tensão a qual o resistor está ligado. Para isto, devemos trocar o resistor por outro de mesmo material, mas aí vem com a mesma espessura e 1/4 do comprimento, com a mesma espessura e metade do comprimento, com a mesma espessura e o dobro do comprimento, com o mesmo comprimento e a metade da espessura. Então tem aí várias opções. Vamos voltar para a questão. Como vocês estão aí sem o material, né? Essa aula ainda não está, estamos passando ela agora, não está aí no blog, então eu vou reler para vocês, como vocês vão fazer lá no vestibular, sempre relendo a questão. Um resistor utilizado para aquecer água é composto por um fio enrolado em um núcleo de cerâmica. Esse resistor é utilizado para aquecer uma certa massa de água de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius em 2 minutos. Deseja-se aquecer a mesma quantidade de água de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius em 1 minuto, sem alterar a fonte de tensão a qual o resistor está ligado. Para isto, devemos trocar o resistor por outro de mesmo material. Aí vem as opções. Então eu vou reler e vou marcar o que interessa a gente. Um resistor, tá, utilizado para aquecer água é composto por um fio enrolado em um núcleo de cerâmica. Esse resistor é utilizado para aquecer uma certa massa de água de 20 até 80 graus Celsius em um tempo de 2 minutos. Deseja-se aquecer a mesma quantidade de água da mesma variação de temperatura em um tempo menor, sem alterar a fonte de tensão, ou seja, está lá ligado na tomada de 220 volts, continua lá ligado na mesma tomada 220 volts. Para isso, devemos trocar o resistor por outro de mesmo material. Para cá, vestibulando. Esse aí, na verdade, é, por exemplo, um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico tem lá um resistor lá dentro, uma mola lá dentro, a água passa e aquece de tantos a tantos graus Celsius. Então, nós estamos aí com um problema de chuveiro elétrico. Ora, nós sabemos que para aquecer a água é necessário existir um resistor, uma mola, uma resistência e passar por ele uma certa corrente. Então, resistência e corrente são os dois fatores que vão ocasionar, a perda de energia elétrica em calor, tá? Mas lembre-se que no chuveiro, o que a gente quer é exatamente pegar a energia elétrica e transformar em calor. Então, aquela perda de energia que ocorre quando a gente tomou um banho lá, tá? Ela foi aproveitada para calor. Então, ali, quando você tomou um banho, aquela perda de energia que ocorreu lá, de transformação de energia elétrica em calor, foi útil porque você queria aquecer a água. Então, você tinha que transformar energia elétrica em quantidade de calor, em calor. Então, o que o chuveiro faz é pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica, em calor. Calor é uma forma de energia, tá certo? Muito bem. Já nas linhas de transmissão, ou na nossa casa, sempre a corrente está passando por um fio e se o fio não for bem dimensionado, vai terminar aquecendo muito, né? Então, ali ocorre a perda, né, por efeito Joule, lá no circuito da sua casa, né? Só que aquela perda lá que ocorreu é ruim porque ela está pegando a sua energia elétrica, em vez de fazer a televisão funcional, parte dela é perdida esquentando lá no fio. Então ali eu não estou aproveitando aquela energia perdida, ok? Já no chuveiro elétrico, a energia é transformada em calor, mas a finalidade dele é transformar em calor para aquecer a água. Então tudo bem, você ali não está perdendo, está havendo uma conversão de energia elétrica em energia em calor, em energia térmica, ok, vestibulando? Agora veja bem, como eu disse, a energia ali, ela depende da resistência e da corrente, tá? Agora, a potência num circuito puramente resistível, a potência, eu vou escrever aí na telinha, acompanha aí, ó, a potência sempre é V vezes I.
Mas se eu só tenho um resistor, como é o caso de um chuveiro elétrico, eu posso usar R, a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou posso usar a tensão sobre a resistência. Essas duas fórmulas aqui são de potência. Na verdade, eu posso usar as três para um circuito puramente resistível, que só tem mola, que só tem resistência, como no caso do chuveiro. E essa aqui é uma equação geral, ok? Então, veja bem, se eu quero aquecer a água, potência é a tensão vezes sobre resistência. Eu vou usar essa daqui por enquanto, tá? Essa terceira. Repare bem que nós sabemos que na física existem as grandezas, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando, existem as grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Existem aquelas que quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui, então elas acompanham, então elas são diretamente proporcional. Existem outras que quando uma aumenta, a outra diminui, então elas são inversamente proporcionais, tá certo? Quando você está num carro, no seu carro, está lá com o tanque de gasolina cheio, quanto maior a distância você percorrer, quanto mais quilômetros você andar, menos volume de gasolina você vai ter no tanque, porque aquela gasolina foi utilizada para seu carro funcionar e percorrer aquela distância. Então, quanto maior a distância, menor o volume de combustível. Então, são grandezas aí inversamente proporcionais, tá certo? Lógico que quanto mais tempo você passar num carro, numa estrada, numa certa velocidade, maior a distância você vai andar. Então, a distância e o tempo que você está andando vão ser grandezas diretamente proporcional. Só que na equação, tá? Como é que eu reconheço que as grandezas são diretamente proporcional ou inversamente? Olha lá na figura. Para saber, você vai deixar a potência de um lado, vamos saber potência e resistência. Como a potência está no numerador, essas fórmulas sempre vêm no vestibular, eu só estou reforçando aí. Como a potência está de um lado da equação e a resistência está do outro, e como a potência está no numerador, e quando você botou a resistência do outro, ela ficou no denominador, então aqui está dizendo que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, para saber numa equação quando as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional, meu primeiro passo é deixar uma do lado da igualdade e a outra do outro. Aqui já está, ó, P é V2 sobre R. P está de um lado da igualdade, está aqui a igualdade, e a resistência está do outro. Só que uma ficou aonde? Ó? Uma ficou no numerador e a outra no denominador. Então isso significa que potência e resistência são inversamente proporcionais. Isso significa, vestibulando, que se você quer aumentar a potência, porque o problema não quer que diminua o tempo de aquecimento, que o tempo passe de 2 minutos e você aqueça aquela mesma quantidade de água em 1 minuto, então você quer mais potência para em menos tempo ele fazer o mesmo serviço. Se você quer mais potência, você vai querer o quê? Menos resistência. Então, se você vai querer, vestibulando, menos resistência, tá? Significa, só em saber isso daí, significa ir lá nas opções e procurar o que diminui a resistência. Então, significa eu ter conhecimento do que aumenta ou do que diminui uma resistência. Então, significa dizer, vestibulando, que eu vou fazer aqui um desenho, ó, de um fio, tá? E vou botar aqui um resistor, tem um certo comprimento L, tem uma certa área de seção de transversal, a área ou a grossura do fio, tá? Para entender melhor. Então, a resistência, lembre-se disso, vestibulando, é a segunda lei de Ohms. A resistência depende do material que é feito o fio ou a mola, do material que é representado por essa letra. Essa formulazinha o vestibular aqui sempre dá. Ela depende do comprimento do fio e ela depende da área da seção transversal do fio, ou seja, da espessura do fio, se o fio é fino ou se o fio é grosso, tá? Então a resistência ela depende do material que é feito, lógico, um fio de cobre vai oferecer uma certa resistência, mudou o material para zinco, tem outra resistência, mudou para alumínio, tem outra resistência. Vai depender do comprimento e vai depender da área da seção transversal. Então essa é a segunda lei de Ohms, que sempre vem aí no vestibular, mas é bom que você memorize e quem estudou lembra disso. Então, repare que a resistência está de um lado e o comprimento está do outro. Repare que a resistência está no numerador e o comprimento está no numerador. Então significa que a resistência e o tamanho do fio são diretamente proporcional.
Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência, tá? Ok? Então, quanto maior o fio, maior... Ó, para cá, vestibulando. Aquela extensão, quanto maior a extensão você compra, para ligar de um ponto para outro, maior vai ser a resistência, maior vai ser o comprimento ali, tá? Então, a corrente vai percorrer uma extensão maior e ali, né, dependendo se o fio não for bem dimensionado, ele vai aquecer e você vai perder sua energia elétrica esquentando a extensão. E você não comprou uma extensão para ela ser aquecida, você tem que comprar uma extensão só para utilizar, para levar até um aparelho no outro local. Mas se o fio não for bem dimensionado, a espessura, você termina provocando ali aquecimento e pode até provocar um curto-circuito e queimar seu equipamento. Então, lógico que quanto maior o comprimento, mais a corrente vai passar mais tempo ali circulando, maior vai ser a resistência. Ora, nós vimos que se eu quero que aquele chuveiro aqueça mais rápido, num tempo menor, eu vou ter que ter uma resistência menor, porque diminuindo a resistência, tá certo? A resistência e a corrente elétrica são inversamente proporcional. Se eu diminuo a resistência, passo a corrente maior. E passando a corrente maior, aquece mais, porque o efeito da corrente é maior do que o da resistência, tá? Voltando aqui para a formulazinha, pessoal, ó, a resistência e o comprimento diretamente proporcional. Agora olha aqui a área da seção transversal. Ela está no denominador, a resistência está no numerador. Uma está de um lado da igualdade e a outra do outro lado. Só que uma está no numerador e a outra no denominador. Então são inversamente proporcional. Se são inversamente proporcional, tá? Significa que se eu tiver um fio mais grosso, ou com espessura maior, ou com área de secção transversal maior, significa que a resistência vai ser menor, tá? Então eu vou apagar aqui, ó, e vou perguntar aqui a vocês, vestibulando, ó. E vou perguntar aqui a vocês. Eu tenho esse fio e tenho um fio maior, de mesmo comprimento. Comprimento L, comprimento L, tá? A área de seção aqui é A1, a área aqui é A2. A resistência R1 vai ser maior do que a resistência R2. Por quê? Porque se o fio ele tem uma espessura maior, a resistência é menor, é inversamente proporcional. Então esse fiozinho aqui mais fino vai ter uma resistência maior do que esse fio aqui mais grosso quando submetido à mesma tensão, por exemplo, 220 volts, ok? Então a resistência, só lembrando, ela depende do material, do comprimento e da espessura do fio. Quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Então o R2 aqui, ó, vai ter uma resistência menor que o R1, porque quanto mais maior a área da secção transversal, quanto mais grosso, mais os elétrons passam mais facilmente. Então diminui a resistência aqui para os elétrons passar. E nesse aqui, né, a espessura menor, a resistência vai ser maior aos elétrons, ok? Então vamos voltar para a nossa questão, ver se com esses conteúdos aí que eu passei para você, vamos ver se a gente consegue matar a questão. Então, ó, nós vimos que ele quer diminuir o tempo. Ele quer diminuir de 2 minutos para 1 minuto. Então, se quer diminuir o tempo, o que foi que eu falei para vocês? A potência é V2 sobre R para um chuveiro. Então, se eu quero diminuir o tempo de aquecimento, eu tenho que ter um aparelho com potência maior para aquecer mais rápido. Se eu tenho que ter um aparelho com potência maior, eu tenho que ter uma resistência menor. Então, vai para cá, vestibulando. Quando você pega o chuveiro da sua casa, tira da posição verão e coloca na posição inverno, você está diminuindo a mola. Quando você diminui a mola, você está aumentando a potência. Então aquele aparelho muda, né, a zoada do chuveiro. Então o chuveiro passa a ter uma potência maior, tá? Porque você diminuiu a resistência dele. Quando potência e resistência são inversamente proporcional lá no chuveiro elétrico. Então, quando você põe na posição inverno, diminui a mola. Se diminuiu a mola, diminuiu a resistência, porque a resistência depende do comprimento. A gente acabou de ver, ó, vou botar, olha aí na telinha. A resistência dependia de quem? Do material, do comprimento e da grossura. Aumentando o comprimento, aumenta a resistência. Como eu quero que a resistência diminua, né, eu vou diminuir o comprimento, porque quando a resistência diminui, a potência aumenta. Então vai para cá,